a Jesus a oportunidade de aqui estarmos e hoje trazemos para refletir este assunto, o que é o Espiritismo, que doutrina é esta que nos movimenta até aqui para virmos saber um pouco mais. E aqui está já um aspecto neste primeiro slide do que é de facto a nossa doutrina. Ela tem esta tríplice característica: é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Mas vamos assim, de uma forma suave, até porque o tempo é pouco, compreender como veio até nós o Espiritismo. Mas aqui está, então, este slide, ou esta configuração que é muito, naturalmente, muito usada e que, com certeza, muitos de nós já vimos. O Espiritismo com este tríplice aspecto, porque é assim que devemos encarar esta doutrina que nos motiva a todos estarmos aqui. E fazendo assim só um ligeiro enquadramento histórico, tinha acontecido a independência da América, entretanto aconteceu a Revolução Francesa e os séculos XVIII e XIX foram, para a humanidade, uma época de profundas transformações em vários campos da vida, na política, na filosofia, na religião, na ciência, nas artes, de tal modo que o século XIX ficou na história como o século da razão. E se nós não as trouxe aqui, mas são bem conhecidas algumas das personalidades que viveram nessa época brilhante do Iluminismo, em que a humanidade criou, então, condições para que pudessem ser trazidos novos ensinamentos e o plano espiritual pudesse chegar até nós e trazê-los, porque nada vem de forma geral para a humanidade sem que estejamos preparados para isso. Então foi nesse contexto histórico que na América e na Europa, e eu escolhi estas duas imagens, na América todos os fenómenos em Hydesville com os irmãos Fox, e na Europa, principalmente na França, mas em vários países, a questão das mesas girantes e de todos os fenómenos que eram fenómenos de salão que as pessoas iam ver, são fenómenos espíritas que se sucedem chamando a atenção e que leva à investigação de vários homens de ciência. Foram vários, não cabe aqui estar a falar disso, mas são muitos os homens de ciência que vão para dizer que são fenómenos provocados, é charlatanismo, e chegam à conclusão que assim não é. Assim aconteceu com Allan Kardec, que num primeiro momento não foi tocado pelos fenómenos, mas acabou por vir a estudá-los com todo o empenho e meticulosamente. É então com Allan Kardec que o Espiritismo surge em França em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E este livro apresenta um conjunto de leis e princípios destinados a todos nós, que já naquela altura nos encontrávamos amadurecidos para receber o Consolador prometido por Jesus. Então, é no próprio Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos diz isto. Para se designarem coisas novas são precisos nomes novos, porque é Allan Kardec que vai cunhar o termo espiritismo. Não existia antes, tal como espírita e outros, mas aqui só este, porque já existiam outros vocábulos, espiritual, espiritualista, espiritualismo, que já tinham um significado bem definido. E ele vai buscar este termo para indicar a crença, uma nova crença, um novo conhecimento que estava a acontecer. Portanto, cunham os termos espírita e espiritismo de acordo com a informação que ele tem dos seres que estavam
a prestar as informações. Portanto, tem mesmo o sentido radical. Então, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou, se quisermos, espiritistas. E no prefácio também do Livro dos Espíritos, ele diz-nos: fenómenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda a parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Aquilo que acontece é que, de facto, são fenómenos não estudados antes pela ciência, mas que têm na sua causa algo, uma vontade, uma inteligência. E é Allan Kardec, no fundo, que se expressa desta forma. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os factos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. E interrogada essa força acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. E assim foi, pelos espíritos, revelada a doutrina dos espíritos. Allan Kardec continua dizendo: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro, o Livro dos Espíritos, é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. E por isso nós temos que ter esta convicção. O espiritismo não é obra de um homem. O espiritismo foi recebido através de vários médiuns por este espírito encarnado, Allan Kardec, e foi todo o conhecimento organizado, nós dizemos codificado, para que a humanidade pudesse ter acesso a ele. E Kardec refere ainda: nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Kardec explica que só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de as publicar. E eu trouxe alguns dos espíritos que, no final deste prefácio, constam. Vemos São Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Sócrates, São Luís, Fenelon, Emmanuel e tantos outros. Mas há ainda um espírito que coordena todo o trabalho que é feito por Allan Kardec e pelos médiuns, que é o espírito de verdade, que fala desta forma: os espíritos do Senhor, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nós hoje percebemos com certeza que sempre estiveram junto de nós, mas aqui está o Espírito de verdade, que outro não é senão Jesus. E, por isso, lembremos aquilo que Jesus nos disse antes de partir, porque o Espiritismo é o Consolador que Jesus havia prometido e veio nos tempos que ele predisse para realizar a sua promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda diz Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então estamos perante esta doutrina, ou este Consolador, que nos vem lembrar o que Jesus ensinou e ensinar aquilo que ele não podia dizer quando por cá passou, porque nós não tínhamos condições para aprender. Então, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, é Allan Kardec que nos diz isso. O que é o Espiritismo? É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então ele pode ser entendido como uma ciência e nós todos, alguns de nós já compreendemos que foi preciso observar muito, analisar muito, deduzir muito. Foram muitas as horas de trabalho meticuloso de Allan Kardec e para nos trazer um conjunto organizado de conhecimentos relativos a este assunto que ele estudava, obtidos mediante a observação rigorosa de factos e a dedução de conclusões através do método universal, porque ele estudou e analisou com vários métodos em tempos diferentes, em vários locais. Como filosofia, o Espiritismo dá respostas à reflexão e ao questionamento incessante da humanidade, visando a compreensão da vida e do que a transcende, no sentido de aprendermos melhor a realidade em toda a sua inteireza. Porque o Espiritismo nos explica de onde vimos, para onde vamos, qual é o sentido de viver e, afinal, quem somos nós. E como religião, o que é que vai acontecer com o conhecimento científico e filosófico? Sabendo, nós vamos mudando, o nosso viver muda. Então, o conhecimento ele vai produzir alterações morais, conduzindo à melhoria dos seres e ao seu aperfeiçoamento. E assim, esta evolução, este melhoramento, religa os seres humanos a Deus e à compreensão das suas leis. E, nesse sentido, também o Espiritismo é uma religião, ou tem um caráter religioso. Kardec, no entanto, especifica a doutrina espírita, cujo aparecimento é um marco no progresso da humanidade, apresenta-se de modo singular, ou seja, é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. E em Obras Póstumas diz-nos: é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, como as outras, que são Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída como nós estamos habituados, visto que não tem culto, não tem rituais, não tem templos e entre os adeptos do Espiritismo nenhum é sacerdote ou sumo sacerdote. Portanto, é uma religião que nos liga a Deus em espírito e verdade. E quais são os princípios básicos do Espiritismo, desta doutrina que nos faz estar aqui presentes hoje? A existência de Deus. Deus
entendido como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A existência do espírito e a imortalidade da alma. Que a alma é um espírito enquanto encarnado, que após a vida corpórea volta a ser espírito e regressa ao plano espiritual de onde havia saído. Portanto, o espírito pré-existe a alma ao ser encarnado e vai persistir após a morte. A pluralidade das existências. Deus cria os espíritos simples e ignorantes, iguais nessa condição, e cria-nos para atingirmos a perfeição. E nós já percebemos, somos tão diferentes, vamos caminhando, cada um com o nosso passo. Então, para podermos progredir, Deus nos dá a maravilhosa oportunidade da reencarnação, para que possamos aperfeiçoar-nos progressivamente e, ainda assim, concorrer também para a evolução dos nossos irmãos. Lei da evolução, é uma lei divina. Outro pilar do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Porque se nós estamos aqui na Terra e ainda não conseguimos sair muito, enfim, já fomos à Lua, já conseguimos divisar Marte, mas não saímos ainda daqui muito. Então, o que é que nós podemos saber de toda a criação divina? Os Espíritos nos dizem que são habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Isto, que está conosco desde há mais de 160 anos, aqui bem elucidado, que com certeza já Jesus disse, também ele disse, o meu reino não é deste mundo, mas são coisas que não nos tocam, muitas vezes quando ouvimos pela primeira vez, e com certeza é um dos motivos por se realizar o seminário sobre outros mundos habitados. A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos comunicam connosco através do pensamento, pela intuição, também durante o sono e através dos médiuns. Portanto, de uma forma mais ostensiva, é esta a forma como os espíritos comunicam connosco. E depois entendermos que a moral do cristianismo, do espírita, é a moral cristã, a moral do Cristo. Jesus de Nazaré é o modelo e guia para os espíritas e o Evangelho é o roteiro para cada um de nós que abraça o espiritismo seguir o aperfeiçoamento constante. Então, as obras básicas do espiritismo são estas, são 5. Primeiro, o livro dos Espíritos, que nós vemos em 4 partes, e depois cada uma dessas partes vai dar origem a um livro que vai especificar melhor a doutrina e tudo aquilo que os Espíritos nos ensinam. O livro dos Espíritos é o livro que nos introduz em toda a filosofia doutrinária. O livro dos Médiuns, aquele que fala mais da parte experimental e das comunicações entre encarnados e desencarnados. A gênese de onde viemos e o princípio das coisas. O Evangelho, no fundo, o roteiro, compreendermos a vida, a diferença das nossas vidas e o roteiro que Jesus nos deixou para nos sabermos conduzir pela vida fora. E também o céu e o inferno, ou também compreendermos para onde vamos após a nossa estadia na carne. No fundo, princípios básicos da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, que aqui é a breve síntese que Allan Kardec faz de cada um dos livros. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores
com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Portanto, o livro que, com certeza, quando começamos, devemos todos pegar. Depois, o livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Ensino Especial dos Espíritos sob a teoria de todo o género de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o seguimento do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vemos explicadas as parábolas, as máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Depois, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demónios, sobre as penas, enfim, seguido, aqui o Céu e o Inferno, seguido, se quisermos lê-lo, de várias comunicações de espíritos nos diferentes estados que encontraram depois da morte. E, finalmente, a Gênese, os milagres, as perdições, segundo o Espiritismo, que nós podemos aqui também encontrar. Allan Kardec vai escrever outras obras também, O que é o Espiritismo, um livro que condensa para qualquer um tudo aquilo que está nestes livros. Vai escrever durante o tempo, até o seu desencarne, vai escrever a Revista Espírita, e que está reunida nestes 12 volumes, e ainda obras póstumas que saem após a morte do autor. É muita a literatura que sai posteriormente, aproximadamente um século depois, que hoje nos ajuda a compreender melhor o Espiritismo. Muitos são os médiuns que também trabalham, talvez nós ouçamos mais falar de Francisco Cândido Xavier, de Evaldo Pereira Franco, mas são muitos os médiuns que têm estado ao serviço dos espíritos para continuar a trazer notícias da vida espiritual, e possamos guardar em nós, então já em jeito de conclusão, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário do que ensinou Cristo, e ele é, pois, obra do Cristo. Lembremos também o que Jesus nos diz como Espírito de verdade. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. Crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Tirei vários trechos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, só para ficarmos no ouvido com estas palavras. Ainda, o Livro dos Espíritos nos diz então, porque veio o Espiritismo ao mundo? Ele vai influenciar o progresso. Ele se tornará a crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Se tornará a crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque cada um de nós saber que é um espírito imortal, não é para um, é para todos. Então, este conhecimento, ele vai chegar a todos. Ainda um espírito sobre o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação, retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo
instituirá a verdadeira religião, extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. E terminamos com o que nos dizem alguns espíritos superiores: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho. Que seja o nosso caso, meus irmãos. São Paulo nos diz que, ajudando-nos a compreender os ensinos do Cristo, o Espiritismo nos vai fazer melhores cristãos. Não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora e que, para o alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura. É que eles vieram cá, até cá, e continuam cá dizendo-nos que a vida continua, não há morte para o Espírito. Então, gratidão pela vossa atenção e que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar tudo aquilo que Ele envia à Terra para nós, para podermos ser mais felizes, mais equilibrados, termos mais fé, mais esperança e mais amor.